Fala aí. Tava demorando pra postar, né? Amanhã é o dia da, entre aspas, independência da Republiqueta das Bananas, né? Aí amanhã você vai ver uma fazição de média do caramba, né? As Forças Armadas, as Forças Armadas. Vou desfilar aqui em Brasília, né? Lá no plano. O presidente vai estar lá fazendo média, né? Alguns falam que vai ter golpe, vai ter guerra civil. Eu não vou muito a fundo nisso não, cara. Acho que vai ser só a turma do Bolsonaro ou a turma do Lula, que são dois idiotas, né? Os dois grupos são os dois grupos, né? São compostos por idiotas, por verdadeiramente gado, né? Por mulas, podemos assim dizer, e vão estar lá se matando pelos presidentes deles, que vão estar muito bem protegidos, né? E ganhando seus milhões, né? O Bolsonaro tá rico, o Lula também tá rico, e o povo que se ferre, né? Mas eu fico pensando, sabe, mano, a história do Brasil é tão suja, ela é tão podre, ela é tão nojenta, sabe? Tava até pensando em fazer o vídeo desse dia da independência contando a nossa história, né? Mas o caralho, tem nada de boa aqui pra se aproveitar, né? Primeiro que o Brasil é fruto da sacanagem, da safadeza. Já começa errado por aí, né? De 1500 até 1822 o Brasil era só uma colônia de exploração, né? E de estupro. Corria muito estupro aqui no Brasil, principalmente contra as índias e contra as negras. O povo, nós o povo, somos desse povo mestiço, nascemos disso aí, entendeu? Nascemos disso aí. Aí quando o cagão do Dom João VI foge de Napoleão, amando obedecendo às ordens da Inglaterra, e veio pro Brasil, ele precisava de uma grana, né? Aí, se eu não me engano, ele pegou dinheiro emprestado com os Rothschild, com a família Rothschild, que é uma família de banqueiros ingleses, né? Já que a aristocracia portuguesa, a aristocracia lusitana, ela é tão vira-lata quanto a elite brasileira. A gente herdou isso deles, né? Principalmente com os anglo-saxões. Ele veio pro Brasil, né? Aí ele fez essa dívida aí, né? Para poder fugir de Napoleão, construir o barco, pagar a galera que ia servir ele lá dentro do barco e vir pra cá. Ele passou essa dívida, se eu não me engano, foi pro Brasil pagar, cara. Algo mais ou menos assim. Então, para ter a dita independência do Brasil, o Brasil ele não foi à guerra, literalmente, contra Portugal, como os nossos vizinhos hispânicos foram à guerra contra a Espanha, ou como até os Estados Unidos, né, os americanos foram para a guerra, literalmente, contra a Inglaterra. Nesses países fazem muito mais sentido o dia da independência. Aqui não. Aqui foi um acordo, né? Para o Brasil se declarar independente, ele teve que assumir uma dívida de Portugal, ou melhor, da aristocracia portuguesa, o Dom João VI. Com quem? Com os Rothschild, família Rothschild, uma família de banqueiros ingleses. E foram eles que passaram a mandar do Brasil a partir de 1822. E o Brasil se torna colônia deles. Olha que safadeza, né, velho? Olha que história bem interessante de enaltecer amanhã, né? Ou poderia simplesmente amanhã fazer um vídeo sobre entretenimento, né? Falar só sobre política é o saco. Aliviar um pouco a cabeça, né? Eu curto muito animes e mangás, né, da cultura japonesa. Eu sempre admirei muito a cultura japonesa, né? Até certas coisas da cultura norte-americana, né? Eu curtia muito os X-Men, os quadrinhos dos X-Men. Podia fazer um vídeo falando sobre isso. Ou continuar falando dessa merda aqui, né? Como o Ben tava dizendo, velho, o Pedrão, o Dom Pedro I, né? Ele continuou o legado do papai dele, que voltou para Portugal, né? O cara fugiu de Portugal, né? Deixa a dívida aqui, aí depois volta para Portugal, aí o filho dele fica aqui, assumindo o comando, aí depois ele faz a mesma coisa, volta lá para Portugal. Aí ficou o Dom Pedro II, o netinho, né? E esses muitos gostam de enaltecer, né? Porra nenhuma, mano. Fez nada, praticamente nada pelo Brasil. A aristocracia, né? Continuou mandando no Brasil, a aristocracia escravagista. E os militares, como eu te falei, nunca houve forças armadas no Brasil. São as forças armadas do Brasil. Porque esses militares que você vê aí hoje,
Você sabe qual é a origem? A origem deles são da Guarda Nacional, que era feita por... A origem deles provém da Guarda Nacional, que vem dos portugueses, que fizeram uma cavalaria armada, né? O grupo miliciano armado, para proteger os interesses do povo. Não existia povo. O povo era aqui, os escravos. Os escravos não eram considerados gente, né? Os mestiços que nasceram dessas relações eram vistos como também a ralé, não era povo. Quem mandava aqui eram os portugueses. Todo mundo que era de Portugal mandava aqui. Então a Guarda Nacional eram portugueses que atendiam interesses dos senhores de engenho, né? Os donos das terras, os fazendeiros, a elite, né? Então o barão, o coronel, chegava num desses militares e falava: vai até a tribo do índio, mata aqueles índios, porque eles estão querendo fazer uma revolta. Eles estão impedindo que eu chegue naquelas terras e tome aquelas terras para mim. E construa uma fazenda cheia de escravos, e eu vou lucrar com essa fazenda. Ou vai lá no Nordeste acontecia muito isso. Em todo o canto do Brasil, mas principalmente no Nordeste, tinha pequenos agricultores que eles plantavam para tentar alimentar a população pobre. Então o grande agricultor, o fazendeiro rico, ele pagava esses caras para ir lá e matar ele. E tomar as terras dele, né? Muitas vezes eles, além de matar ele, eles estupravam a esposa dele e as filhas dele. Essa é a origem desses militares que você vê aí. Eles eram jagunços lá no Brasil colonial. Eles eram a Guarda Nacional, que nunca atenderam o povo, não existia povo. Atenderam os direitos da elite. E até hoje é assim, cara. Por isso que a classe dos militares tem privilégios, que eles fazem parte desse esquema podre aí. E tem idiota que quer a volta da ditadura. Um animal desse. Mas sabe o que é foda no Brasil, mano? É que, sabe, o brasileiro, ele não estuda a própria história. Ele não entende a própria história, ele não se conhece. Isso aqui que eu acabei de falar, todo brasileiro deveria saber sobre isso aqui. Somente nós aqui do povão. É da elite não. Mas o povo não sabe de porra nenhuma. O povo pensa que o Brasil colonial era as mil maravilhas, né? Ser colônia de Portugal era bom. Os portugueses, eles eram bastante maquiavélicos, né? Eles eram bastante burros. Até hoje eles são bem burros, por sinal, os portugueses. Mas eles eram bem maquiavélicos. O que eles tinham de burros, eles tinham de maquiavélicos. E junto com a Guarda Nacional, eles oprimiam a colônia, né? Eles usavam cada tática de opressão, de repressão. Quando você tinha revoltas como tipo a Inconfidência Mineira, a opressão por parte do exército na Inconfidência Mineira, a opressão do exército na Inconfidência Mineira, tá ligado a isso aí. Tinha os portugueses que estavam ali por trás. Eles eram extremamente cruéis e maquiavélicos. Maquiavélico é o melhor nome que eu posso dar para eles. O que eles tinham de burro, de trouxa, eles tinham de maquiavélico. E amanhã, como eu bem estava falando, vai ser o dia da gadaiada fazer a média, né? Não tem nada para se orgulhar disso aqui, né? Não tem nada para se orgulhar disso aqui, cara. Nossa história é podre, nossa história é nojenta, né? Os militares honrosos que salvaram a pátria, salvaram caralho nenhum. Não houve guerra, não houve luta pela independência, não, trouxa. As forças armadas, as faças armadas são descendentes disso aí que eu tô te falando, da Guarda Nacional. Eram jagunços que serviu a elite, que estupravam, que matavam, faziam cada tipo de barbaridade. No Nordeste acontecia muito disso. E vai saber se ainda não acontece, né? Vai saber, cara. Nunca houve independência de fato nisso aqui. A bandeira do Brasil é a bandeira da República. A República foi o golpe dado por esses militares aí que eu tô te falando, junto com os fazendeiros, donos de terra. E até hoje esses arrombados mandam no Brasil, né? Até hoje eles ditam as regras por aqui. E vão comemorar o dia da independência de quê? Que independência? Nos Estados Unidos, sim, o povo lá faz muito mais sentido lá eles comemorarem a independência deles. Até mesmo os vizinhos aqui que foram colonizados pela Espanha, apesar deles também serem republiquetas das bananas como a gente, pelo menos eles também foram pra guerra com a Espanha. Gente, ai.
Tinha gente que queria que o Brasil continuasse submisso a Portugal. E sabe o que é o pior, velho? Tem um momento ali na monarquia que a elite lá de Portugal, com a elite daqui, decidiram fazer tipo a União Lusitana, né? Que o Brasil ia fazer parte de Portugal. E os trouxas que estavam aqui pensavam que, nossa, agora os portugueses vão nos reconhecer como europeus, portugueses como eles. Porque agora a gente faz parte da União Lusitana, né? A União do Império Lusitano Português. Então o Brasil agora, e o Brasil foi capital desse império, Rio de Janeiro. Então o Brasil agora, ele faz parte de Portugal e a gente também é cidadão europeu. Negativo. Isso tudo foi ilusão. Por quê? Porque Napoleão estava tocando o terror lá em Portugal. Então a capital de Portugal não poderia ser mais Lisboa, ele transferido aqui para o Rio de Janeiro aqui, né? Enquanto os portugueses que moravam lá no Rio de Janeiro, né, eles estavam usufruindo tudo do bom e do melhor, nas custas do resto do Brasil, principalmente na região norte e nordeste, do centro-oeste, né? A exploração e a colonização continuava a mesma. Os portugueses não viam a gente como europeu, como eles. Viam a gente como bando de mestiço. Negro, índio, mestiço. Colônia. Viam a gente como europeu, coisa nenhuma. E tem idiota que cai dessa ladainha, né? Não, Portugal era tão bonzinho que chegou a declarar o Brasil como um estado unitário. Agora o Brasil faz parte de Portugal e a capital vai ser aqui no Rio de Janeiro. Bando de trouxa. Palmas pra esses trouxas. Aí, né? Passando toda esse mar de sacanagem, que foi a história, é o descobrimento do Bananil, né? Eu não falo mais do Brasil, é a Republiqueta das Bananas. É o Bananil. Então, né, a gente vai chegar agora, eu acho que é do golpe da República, né? Aí o Pedrão II, né, o netinho do Dom João VI, tava aqui no Brasil e tal. Aí os militares corruptos, né, visando os seus interesses junto à elite, né, porque eles sempre foram assim com a elite, porque eles eram a Guarda Nacional, jagunços, né? Porque nunca houve de fato forças armadas aqui no Brasil. O que são as Forças Armadas, né? As Forças Armadas, elas servem para proteger os interesses da nação, a integridade nacional, né? E respeitar a democracia. Porque no Brasil isso não existe. Em nenhum país da América Latina. Por quê? Porque as Forças Armadas que tem por essas bandas de cá do mundo, elas nasceram ali, cara, no período colonial, como eu tô te falando, para ser a Guarda Nacional da elite, né? Para atender interesses dessa elite corrupta. Eram jagunços, melhor dizendo. Entendeu? Nunca houve. São as Forças Armadas, literalmente. Foi o melhor termo que eu posso usar. E elite, a gente já sabe como é a elite daqui da América Latina, né? Todos os países latinos têm essa elite corrupta, suja, né? Aí tivemos o golpe da República, né? Os coronéis passaram a mandar no Brasil, mais do que eles já mandavam, né? A presidência, né, a política era alternada entre eles, né? E aquela república do café com leite, então, os presidentes que escolheram eram eles, né? Elite de Minas com a elite de São Paulo, né? E de 4 em 4 anos vai ser de São Paulo, outra de Minas, mas tudo ali era elite escravagista, né? E você falar as barbaridades que eles cometiam, mandando seus jagunços cometerem, principalmente nas cidades do interior, né? Contra os pequenos agricultores. Aí você vai ver que a história do Brasil só vai ficando mais nojenta e suja. À medida que as coisas vão, né? A gente já está no século XX já. À medida que as coisas estão passando. Aí veio o Estado Novo do Getúlio Vargas, né? Ele até que parou com essa safadeza aí, dessa república com café com leite, mas não mudou muita coisa. Ele até que fez algumas coisas boas, né? Mas ele era simpatizante do nazifascismo, se eu não me engano, né? E usava de repressão contra a população civil, né? Mas depois a elite agrária continuou mandando, né? E essa vira-latice que o Brasil tem com os Estados Unidos, no período ali do Getúlio Vargas, ela vai ficando pior, né? Porque você sabe, a primeira bandeira da República é muito parecida com a dos Estados Unidos. E o Getúlio Vargas, ele só piorou essa relação submissa. Aí ele morre, né? Misteriosamente ele se suicida. Até hoje é um grande mistério isso aí. Aí veio o Juscelino Kubitschek, constrói Brasília.
né? Aí vem o João Goulart ele propõe as reformas necessárias. Aí finalmente o Brasil vai para frente com essas reformas? Não. Os militares vão lá e dão o golpe e implementam a ditadura militar, a ditadura fascista militar, o nazi-fascista militar, que houve aqui no Brasil. E os imbecis falam que nunca houve ditadura. Não, nunca houve ditadura não. E eu nasci ontem. Olha pra minha cara e vê se eu sou trouxa. Se você for na Espanha, todo mundo vai reconhecer que houve a ditadura do Francisco Franco, o fascista. Se for na Argentina, eles vão reconhecer que houve a ditadura no Chile. Agora aqui do Bortil, no Bananil, a gente fica querendo renegar o nosso passado. Sabe, é uma cambada de vagabundo, de desgraçado. Nunca houve ditadura militar no Brasil. É mimimi. Mimimi. Ô Zé Povinho do caralho. Continuando aqui. Os militares, eles implementaram várias táticas fascistas, né, de repressão e opressão. Eles se inspiraram muito no nazifascismo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Essa PM aí violenta que a gente tem foi criada na ditadura militar, pô. Por quê, pô? A polícia, ela não tá... A PM, ela não sabe lidar com os problemas da população civil. A polícia era para ser civil, para saber lidar com os problemas da população civil. Não, a PM ela é militar. É como se fosse tipo a filial do exército. A PM ela é militar, ela é tipo a filial do exército nas ruas. Vai ver o tamanho da merda que isso vai dar, e deu. Tá aí os escândalos aí de abordagem violenta, principalmente o que é negro da periferia. Isso é mimimi? Aí a gente passou longos anos de tortura, de perseguições, de opressões aqui da ditadura, né? Do fascismo escancarado. O que acontecia era o fascismo mesmo, né? Porque eles se uniam em torno de uma unidade nacional que usava a força e a violência extrema contra qualquer forma de liberdade ou de democracia contra o regime. Isso que era o fascismo, né? E eles falavam que eram comunistas, né? Porque o fascismo ele tem que usar o pretexto, né? Aqueles que são contra o regime são inimigos da pátria, então eles são comunistas. Sendo que na verdade não era bem comunista, era só o cara que queria a democracia, que não estava gostando daquilo, né? Eles falavam que era comunista, torturava e matava e já era, não dava nada para eles. Isso é o fascismo escancarado. Quer mais provas que eu te dou de que isso não é fascismo? Vai ficar um pouco impossível, né, cara? Né? Aí eu teria que ir lá na Itália do Mussolini. Aí, né, o regime militar fez um monte de merda, a ditadura, perdão, fez um monte de merda, né? Deu várias concessões para as multinacionais de fora entrarem aqui e fazer o que quiser aqui no Brasil, né? O que eles fizeram mais, né? A dívida do Brasil ela explodiu com os bancos, porque os militares pegaram empréstimo com os bancos e passou a dívida para o povo pagar. O povo sempre se ferrando, sempre se fudendo na história do Brasil. É incrível, né, cara? O povo sempre pagando pato. O povo sempre dá miséria. Sempre, cara. Toda a história do Brasil, o povo sempre, sabe, se ferrando, sempre. O povo nunca se dá bem aqui. Aí começou o caos econômico, aí os militares eles viram que o bicho ia pegar, né? Não pro lado deles, mas que isso aqui ia virar um caldeirão, e virou nos anos 80 com a inflação, né? O preço no mercado era uma hora, aí você voltava 5 minutos depois e já estava outro preço. E foi isso que aconteceu na inflação nos anos 80. A coisa foi muito louca aqui nessas terras aqui. Aí veio a Nova República, né? Que colocou um monte de rato, de corrupto, que continua sendo representante da elite aí no poder, em 85. Aí depois veio o Fernando Collor, né? Cagou com o Brasil. Fernando Henrique foi um dos que mais cagou o Brasil. Eu acho que foi o que mais cagou mesmo, né? Criou o plano real, atrelou nossa moeda ao dólar. E hoje você tá vendo aí as consequências disso. Então o político safado, arrombado, né? Teve um político aí que falou que se a carne tá muito cara, você tem que comer mortandela, né? Não vou nem falar onde ele deve fiar a mortandela. Por que a gasolina tá cara? Porque a nossa moeda é atrelada ao dólar, pô. Nossa moeda não é soberana coisa nenhuma. Né? Se o Brasil fosse país soberano, a moeda era para ser atrelada às riquezas. Mas é atrelada à merda do dólar. Porque o Fernando Henrique Cardoso, assassino econômico, fez assim. Aquele arrombado.
E tá aí de boa por aí esse velho. Aí veio o Lulinha, né? Lulinha que veio da promessa de salvar o povo, deu algumas migalhas pro povo. E o povo aí bate palma pro Lulinha. Aí veio a Dilma, né? Não melhorou muita coisa não. Veio o golpe do Temer, que vai continuar o que o Fernando Henrique estava fazendo, de uma maneira bem mais radical. Aí você tem o escroto do Bolsonaro, né? Que tá aí, né? Tá aí. Tá aí, né? Ele e a galera dele, a turma nazi-fascista dele aí, né? Continuando um esquema de corrupção, de privatização, de roubalheira, de safadeza. E dessa vez ele tem o apoio dos militares e de toda a classe nazi-fascista dele aí. Estamos em 2021, né? E a putaria, a sacanagem, a safadeza aqui no Brasil, ela continua a milhão. 500 anos de merda nenhuma. Parabéns, feliz dia da independência. Como que era organizado o Brasil colonial, né? Você tinha os índios, que estavam sendo exterminados. Você tinha a mão de obra escrava negra, que veio da África. Aí você tinha... né? Você tinha os mestiços, que nasceram dos estupros que aconteciam com as índias e com as negras, né? E você tinha os militares, que eram os jagunços, né? Os capitães do mato, que estavam ali na senzala, para ver se algum negro ia se revoltar contra o sistema, tá ligado? Para matar ele, para deixar o chicote nele. Ou eles também invadiam as terras indígenas para matar os índios, né? Exterminar os índios. Esses eram os militares, a origem dos militares brasileiros veio disso aí, né? Dos jagunços. E você tinha um alto escalão, que era a elite brasileira, a elite agrária, né? Os fazendeiros, os coronéis, donos de terra, que eram portugueses, né? Eram portugueses de olhinho azul, cabelo loiro, né? Olhinho verde, né? Brancos, extremamente racistas, psicopatas ao extremo, né? Que eles matavam de índio e matavam de negros. Os negros também morriam muitos na senzala, cara. Alguns morriam de suicídio, né? Quando o negro morria de suicídio na senzala, era o senhor de engenho que matava ele diretamente, né? Então, cara, você tinha essa classe corrupta aí, né? Essa elite que manda até hoje no Brasil, os coronéis. E eles queriam que as classes mais baixas a eles ficassem lambendo no pé deles, né? E você também tinha, na época da monarquia, você tinha os reis, né? Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que não serviu pra cacete nenhum, né? Quem mandava mesmo era a elite, eram os coronéis, eram eles que mandavam. Então, era assim que era a organização social do Brasil colonial, né? Foi assim que nasceu a sociedade brasileira. E hoje você vê as consequências dessa sociedade, extremamente doente e perversa, por natureza. Está lá escrito lá no hino no Brasil, gigante pela própria natureza, né? Ou dos filhos dessa pátria mãe gentil. Se a gente desvirtuar essas palavras, você vai ver que tem um significado oculto por trás dessas duas estrofes. Você vai ver que, na verdade, o Brasil não é uma mãe gentil para seus filhos, né? E não é uma pátria escravagista por natureza. E é as mães cruel e perversa dos filhos dessa mãe, dessa pátria aqui. Não é mãe gentil cacete nenhum. Cacete nenhum. E amanhã vai lá os gado cantar o hino nacional, né? Nem pra eles enfiar a bandeira naquele lugar, mano, né? Adoraria que eles enfiassem essa bandeira bem naquele lugar. Então o político safado, arrombado, né? Teve um político aí que falou que se a carne tá muito cara, você tem que comer mortandela, né? Não vou nem falar onde ele deve enfiar a mortandela. Aonde os políticos devem enfiar essa mortandela deles. Não vou nem falar aonde, né? Cambada de safado, de arrombado. Eu acho que eu já vou ficando por aqui, né? Essa é a nossa história, a história da independência do Brasil. Uma história bem suja, bem nojenta, né? Espero que depois, essa história que eu tenha te contado, você tenha sentido nojo, né? Espero que amanhã você não vá que nem um palhaço, que nem um pato, vestir a camisa da seleção com a Nike com a Nike com a CBF do peito e ficar arteando a bandeira da Republiqueta das Bananas, né? E sei lá, gastar esse feriado fazendo alguma coisa, descansando,
sei lá, vendo um filme, anime, sei lá, alguma coisa. Tentando distrair um pouco a sua mente, a melhor coisa que você vai fazer, né? Talvez eu grave vídeo amanhã. Mas se eu gravar, provavelmente vai ser sobre uma dica de entretenimento, né? Não vou gravar falando sobre a merda dessa independência, não. Porque nunca houve independência. Não na Republiqueta das Bananas. Não no Bananinho, né? Só mais uma coisa, né? Sobre essa questão se vai ter golpe ou não vai ter golpe. Eu acho que dificilmente vai ter golpe. Porque existe um tripé aqui no Brasil que é muito bem elaborado. Isso vem desde o nosso período colonial. Que é a classe corrupta dos militares, a classe corrupta política e a classe elite corrupta. Os três agem em perfeita sincronia para atacar e para ferrar com a vida da população civil. Entendeu? Então o inimigo do Brasil não é a Venezuela, não é a China, não é a Rússia. Não, o inimigo são eles três. O inimigo vem aqui de dentro. Entendeu? O inimigo está aqui dentro. Que eles não são genuinamente brasileiros. Eles estão aqui para entender interesses nacionais. Eles estão aqui para atacar o povo. A elite branca, descendente dos portugueses, ou de qualquer outro europeu de merda, para atacar o povo mestiço, negro, índio, né? A população civil. Então eles já mandam em tudo, pô. Não precisa ter golpe. Não vai ter outro golpe, né? Os militares não, eles já mandam, pô. Eles já mandam por debaixo das cortinas. Tanto eles quanto a elite. Os políticos aparecem, né? Suas figuras públicas. Porque servem interesses deles, né? Você acha que o político não trabalha pro povo, cara? Nunca vai trabalhar pro povo. Por isso que eu falo que os patos do Lula é tão idiota quanto os patos do Bolsonaro, né? Porque o gado dos caras do Bolsonaro, eles às vezes, sei lá, eles têm uma conduta meio nazi. Eles têm uma conduta meio nazi-fascista, né? Então eles idolatram o Bolsonaro como se fosse Deus. Então o Bolsonaro chega a se tornar uma divindade para eles, né? Uma divindade na terra aqui para eles. Então já é uma coisa de louco, de maluco, é o extremismo. Tipo aqueles caras do Talibã, né? Com Maomé. Já os gados do Lula, eles acreditam que o Lula vai trabalhar para eles. Não, Lula não trabalha para nós, cara. Lula passou não sei quantos tempos aí no poder, cara. Cadê que o Lula mexeu com a reforma agrária? Cadê que o Lula fez a reforma tributária? Cadê que o Lula fez a auditoria da dívida? Cadê? Depois veio ele e a anta da Dilma. Cadê? Fizeram nada. Agora eles querem voltar de novo? Pensa que eu sou trouxa? Por isso que eu tenho partido por político nenhum. Eu vou ficando por aqui. Valeu, curta, comentem, se inscrevam, compartilhem. Falou, é nóis. Deixa o seu like aí, mano. Gosto de falar com vocês, né? Fazer esse vídeo alivia um pouco, me ajuda um pouco, até descansar minha mente, tá ligado? Gosto muito de me expressar o que eu tenho pra falar, as minhas palavras, né? As minhas ideias, curto, que as pessoas gostam, comentem, né? Acho da hora fazer vídeo pras pessoas que pensam mais ou menos como eu, não como robotizado, tá ligado? Mas que tem uma linha de raciocínio parecida com a minha. Eu curto muito ler os comentários de vocês, né? Muito obrigado, valeu, falou, é nóis, tchau.